Olá, o Udesc conta com a tecnologia para acompanhar a evolução dos pacientes cardíacos. Homem acusado por estupro de vulnerável e importunação sexual em Santa Catarina é preso pela Polícia Civil. Forças de segurança do estado realizam campanha de combate à violência doméstica. Tem ainda uma campanha de doação de órgãos da Band. Entenda a importância deste ato. Vamos falar das condições do tempo e muito mais a partir de agora ao vivo no seu SC Acontece. Olá, muito boa tarde para você. Um projeto voltado à saúde do coração, desenvolvido pela Udesc, está utilizando um equipamento tecnológico para ampliar as possibilidades de acompanhar a evolução dos pacientes. Veja na reportagem. Com uma agenda cheia de compromissos, a Mel precisou correr para desacelerar. Eu perdi o meu pai de rompante, de infarto fulminante, e aquilo ali me deu uma grande lição, de que eu estava priorizando as coisas erradas na minha vida, ou não estava sabendo equilibrar direito as minhas prioridades. Foi aí que eu comecei a incluir a saúde como prioridade junto com o meu trabalho e com a minha família. Das curtas distâncias até a maratona, o investimento em novos equipamentos foi necessário para evoluir na atividade. Um deles foi um bom relógio digital, que ajuda na marcação de passos e batimentos cardíacos. E eu acredito que hoje a tecnologia do relógio ela é tão necessária que até para quem não corre, ela é útil. Porque ela pode acompanhar teus passos, ela acompanha todo o teu dia e ali tu consegue perceber o dia que tu tá mais estressado, o dia que tu dormiu mal, o dia que tu caminhou pouco. Então esse acompanhamento a gente tem que ter, porque a nossa saúde ela tem que ser sempre primeiro lugar, E essas tecnologias também são usadas aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina. A partir do uso dessas vestimentas, os pacientes com problemas cardíacos passam por avaliações. Assim, todas as suas frequências cardíacas são enviadas para os tablets monitorados pelos profissionais. Essa tecnologia ela é muito importante e a gente vem utilizando essa tecnologia desde o início do programa. É lógico que nos últimos 30 anos houve uma evolução muito grande dessas tecnologias vestíveis. Atualmente, então, desde o ano passado, nós temos a oportunidade de utilizar a tecnologia mais moderna para que a gente possa fazer a monitorização da frequência cardíaca dos nossos pacientes em tempo real e de maneira remota. A partir dos dados fornecidos pelos aparelhos, é possível conferir as zonas de frequência cardíaca, que ajudam a desenvolver a capacidade e o desempenho dos pacientes. Então, os pacientes que estão aqui, muitos deles tiveram problemas cardíacos, como infarto agudo do miocárdio, passaram por uma cirurgia cardíaca ou mesmo têm um quadro de insuficiência cardíaca, e esses pacientes eles precisam fazer o treinamento na maior intensidade possível, mas com a maior segurança possível. Então, a frequência cardíaca ela é um critério muito importante, tanto para a gente definir zonas de segurança para o paciente e também para que a gente possa identificar qual é o melhor intervalo de frequência cardíaca para que o treinamento seja efetivo. Olha, no Agosto Lilás, várias medidas estão sendo tomadas para combater a violência doméstica e conscientizar a população. Ontem, o governo do estado, por meio das forças de segurança, lançou a Operação Chamar, para proteger as mulheres vítimas. Todas as forças de segurança de Santa Catarina estão empenhadas em ações pelo fim das formas de violência contra a mulher e de feminicídios. Serão 30 dias de muito trabalho para conscientizar a população por meio de palestras, operações policiais, fiscalização de medidas protetivas e muito mais, a fim de reduzir os índices e assegurar a devida proteção às mulheres vítimas de violência. Todos os casos de violência doméstica familiar, ele vem através de um ciclo que a gente chama de ciclo de violência. Os casos de feminicídio, eles começam através de atos menores, uma censura, um ato discriminatório, uma desqualificação da mulher. O feminicídio não começa nele em si. Então, a mulher ela tem que estar atenta a esses primeiros comportamentos. O chamado ciúme, ele nem sempre vai ser inofensivo. A mulher ela precisa pedir ajuda nesses primeiros atos de violência. O Estado terá um incremento nas salas lilás que prestam um atendimento às mulheres. Até o fim do ano, serão 35 unidades que se somam às 32 delegacias da mulher espalhadas por Santa Catarina.
mais um aparelho de proteção às vítimas. Além de todo esse aparelho da Polícia Civil, estruturas físicas melhoradas, nós temos policiais civis que foram capacitados, os que estão sendo capacitados nesses cursos que vêm sendo lançados pela Academia de Polícia Civil. E é importante que a gente diga que com o Anuário da Violência, que foi divulgado agora nesse mês, nós registramos uma qualidade muito grande na investigação. No Brasil, 3 estados destacaram-se na investigação de crimes de feminicídio, que foram Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal. Em Santa Catarina, as vítimas têm acesso à medida protetiva de urgência e o boletim de ocorrência de casa, sem precisar ir a uma delegacia. Todo o serviço está online na delegacia virtual e tem ainda os telefones para denúncias, como o 181, o 190 e o 193. E ainda falando de segurança pública, um homem foi preso por estupro de vulnerável e importunação sexual cometidos em pelo menos 5 cidades de Santa Catarina. A Gabriela Mariotto vai trazer os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde, Gabi. Quais foram as cidades onde esses crimes foram cometidos? Muito boa tarde, Grazi. Muito boa tarde a todos. Esses crimes foram cometidos nas cidades de Florianópolis, São José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Itajaí. Ao todo, já foram identificadas 12 vítimas deste homem, sendo 4 delas menores de idade, mas este é um número que ainda pode subir com o decorrer dessas investigações. De acordo com a delegada responsável por este caso, o homem abordava as mulheres sempre da mesma forma. Ele pedia ajuda para consertar a motocicleta, que segundo ele estava com defeitos, e então ele cometia esses crimes. As investigações do caso começaram lá em março deste ano, quando foram registrados 4 casos de violências sexuais no bairro do Campeche, aqui em Florianópolis. Este suspeito tem 59 anos e ele não teve a identidade revelada, mas ele foi preso na tarde de ontem no município de Porto Belo, no litoral norte aqui do estado, e foi levado até a delegacia para prestar os esclarecimentos, mas ele preferiu ficar em silêncio. A gente volta para o estúdio. Muito obrigada, viu, Gabriela? Inclusive fica aí um alerta, né, para as mulheres, para que não aconteça isso com outros casos também. Vamos mudar de assunto, porque agora é hora de saber como fica o tempo aqui em Santa Catarina? Olha, terça-feira de sol e calor em todo o estado. O tempo segue firme até o fim do dia, viu? Quando tem mudança lá na região da Serra e também no sul do estado. Para essas duas regiões, tem risco de pancadas de chuva com trovoadas isoladas aí no fim da tarde, início da noite. Os termômetros, de qualquer forma, ficam nas alturas novamente, acima dos 30 graus. E no sul, dá uma olhadinha, gente, pode chegar a 34 graus em algumas cidades. Bem calor, né? E essas temperaturas elevadas se mantêm também para amanhã, quarta-feira. Inclusive, o dia já amanhece fazendo calor. E aí, ao longo do dia, do passar, aí vai se descartando as chances de pancadas. Não se descarta, na verdade, chances de pancadas de chuva isolada entre o meio-oeste e o sul do estado. Vamos dar uma olhadinha nas cidades que a gente separou. Em Chapecó, já no amanhecer, mínimas de 19 graus com máximas de 30. Em Urupema, mínimas de 15, máximas de 26. Bastante calor aí para a Serra, né? Temperaturas assim bem elevadas. Em Criciúma, mínimas de 12 e máximas de 34. No litoral, no Vale no Norte, também vamos ter mais calor, viu? Olha só, em Florianópolis, mínimas de 18 graus e máximas de 30 graus. Em Joinville, mínimas de 20 e máxima de 34. Em Blumenau, mínimas de 18 e máximas de 35 graus. Ou seja, o calor vai fazer presença ainda até amanhã, mas ele já tem data para ir embora, viu? Na quinta-feira entra uma frente fria e aí vai trazer chuva, vai mudar um pouquinho as temperaturas que vão dar uma baixada, mas os detalhes eu conto para vocês amanhã. Intervalo rapidinho e na volta a gente fala da importância da doação de órgãos. Não sai daí. Vamos mudar de assunto porque a Band TV está lançando uma campanha para a doação de órgãos, que foi divulgada ontem na estreia do Melhor da Noite, que aconteceu na segunda-feira. Doe vida, doação de órgãos é um ato de solidariedade. Mas fica aquela pergunta, como ser um doador?
se você deseja ser um doador de órgãos, avisar os familiares é muito importante, porque a lei brasileira exige, inclusive, para que a retirada de órgãos e tecidos seja feita, você tem que dar o consentimento. E claro que para falar sobre esse assunto aqui com a gente, nós recebemos no estúdio o Dr. Joel Andrade, que é o presidente do SC Transplante. E a gente já começa ali perguntando, boa tarde, Joel, a gente já quer saber, Santa Catarina é referência em doação, mas para doar tem regras e é muito importante que as pessoas tenham conhecimento sobre isso. Exatamente, e o que você falou é fundamental, quer dizer, no Brasil a norma sobre a doação é o consentimento informado. E o consentimento familiar, ele ocorre em 100% das vezes em que a pessoa em vida disse em qualquer momento, numa refeição ou num encontro familiar informal, que queria ser doadora. Então, isso é que determina que a família vá doar ou não. E não existe outra forma. Você não adianta deixar um documento assinado, uma procuração. A doação ocorre com o consentimento familiar e a família consente quando sabia da vontade do doador. E essa regra é uma regra que, por enquanto, não tem perspectiva de mudança. Perfeito, ou seja, a família tomando conhecimento, né, de que a pessoa está no final ali da vida, enfim, tudo mais, ela precisa consentir essa doação. E aí tem todo um processo que acontece, né, para que a doação aconteça e tenha um receptor lá do outro lado, uma pessoa que de fato está na fila de espera aguardando por qualquer órgão que seja. Exatamente. Bom, funciona basicamente assim. Todas as necessidades de transplante que existem, tanto transplante renal, transplante hepático, transplante cardíaco, pulmonar, esses pacientes ingressam pelo sistema de saúde em lista de espera. Uma vez que os dados deles estão colocados no computador da Central de Transplantes de Santa Catarina, do Sistema Nacional de Transplantes, à medida em que as doações vão ocorrendo, ou seja, que pacientes que perdem a vida nessa condição de morte cefálica e têm a autorização da doação assinada pela família, pois os dados são transferidos dos doadores para os sistemas informatizados e automaticamente busca-se os receptores, né? Então, quem são transplantados? Aquelas pessoas mais compatíveis ou aquelas pessoas que têm algum grau de urgência no transplante, urgência em relação a transplanta ou morre, né? Então, os transplantes de fígado, de pulmão e de coração, eles são transplantes que salvam a vida, porque as pessoas que estão em fila de espera ou transplantam ou vão morrer. E os transplantes de rim, por exemplo, eles melhoram a vida da pessoa porque tiram a pessoa da diálise. E a gente costuma falar, inclusive essa semana está muito em alta, né, essa questão da fila, né, de espera por um transplante. E claro, cada órgão tem uma fila para ser esperada. E eu queria entender, e acredito que as pessoas de casa também, a respeito de como que isso acontece, por quê? A gente tem, por exemplo, o caso do Faustão, né, que está aguardando por uma doação de coração, mas assim como ele, vários outros pacientes aguardam também e tem aí as regras a serem seguidas. Mas o transplante, se ele acontece, por exemplo, um doador compatível aqui de Santa Catarina com alguém lá do Rio de Janeiro, isso é possível? É possível em algumas circunstâncias e para alguns órgãos. Então, o que rege essa possibilidade é a questão da logística. Então, entre um coração parar no peito de um doador e estar implantado no peito receptor, o tempo máximo recomendado é de 4 horas, que pode se estender até 6. Então, Rio de Janeiro, colocando transporte aéreo no meio, um transporte aéreo dedicado a esse tipo de transplante, seria possível. Agora, se você me perguntasse, é possível transplantar um coração de Santa Catarina em Recife ou em Belém do Pará? Não, não é possível, porque a logística não permite que esse transporte seja feito. Mas corações de Santa Catarina, vários já foram doados para muitos estados brasileiros e, no meu registro, o mais distante foi um coração de uma criança catarinense, de um adulto catarinense, que foi transplantado em Brasília. Muito bem, é por isso que inclusive tem essa lista, né? Porque eles precisam entrelaçar vários dados. A compatibilidade, o tempo de espera, a necessidade, a urgência, o deslocamento, tudo isso, né? Exatamente. E aí eu lhe pergunto, qual a importância de uma campanha como essa em rede nacional de televisão, em rede de TV, né, nas mídias, para que a gente possa chamar a atenção mesmo da população? Eu acho que é fundamental, eu acho que são 2 aspectos fundamentais na questão da rede de doação de transplantes. Primeiro, que existam profissionais preparados para identificar a morte cefálica, preparados para entrevistar os pacientes. E segundo, que se molde a opinião pública de um modo positivo em relação a isso. Quer dizer,
as pessoas agora estão muito angustiadas em resolver o problema do apresentador Fausto Silva, mas é bom lembrar a todos que existem mais de 350 brasileiros numa condição idêntica. E para que chegue a vez dele, é preciso que outros sejam atendidos, porque a lista é única e ela é respeitada de modo sagrado. Ela é regional, mas nas urgências ela se nacionaliza. Muito bem, ou seja, quem quer ajudar ele vai acabar ajudando aí também outras pessoas, inclusive Santa Catarina é referência quando a gente fala em doação de órgãos, não é mesmo? Os números são impressionantes. Exatamente. Há 18 anos nós temos 14 anos de liderança nacional. Desde 2017 temos mais de 40 doadores por milhão de população, que é mais do que o dobro da média brasileira. Então, em Santa Catarina, os tempos de espera são bem menores que no resto do Brasil, e isso é uma segurança para o povo que vive aqui e é uma resposta à solidariedade que ele tem demonstrado nos últimos anos. Tudo isso também graças, claro, né, Joel, a toda essa campanha que é feita no Estado e que conta também com a colaboração da mídia. Exatamente, com certeza. O papel da mídia é fundamental e se a mídia, por um lado, trabalha essas questões de informação e, por outro, nós trabalhamos a educação dos profissionais, as coisas tendem a ir bem. Muito bem, muito obrigado, Joel, pelos esclarecimentos. E aí fica também, né, nosso pedido para as pessoas aí de casa que conversem com seus familiares, né, para que é uma conversa importante de se ter, apesar de a gente sempre estar naquela, né, comigo não vai acontecer, mas pode acontecer. Obrigada. Imagina, obrigado a você. Uma boa tarde para você aí de casa. Amanhã estaremos de volta, 12h45.